Olá a todas e a todos. Aqui é o professor Bruno de Ataí de Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Esta é mais uma videoaula da disciplina de Ética e Legislação, disciplina ofertada pelo Departamento de Engenharia de Produção para todos os cursos de engenharia do Centro de Tecnologia. Nessa aula, nós iremos abordar uma temática muito importante, que é a ética nos meios de comunicação. Embora não seja uma competência direta do engenheiro, é de suma relevância compreender o papel da comunicação para a sociedade como um todo, pois isso envolve questões políticas, questões econômicas e o próprio desenvolvimento do indivíduo e de sua família. Então, na aula, nós vamos ter uma introdução sucinta sobre essa questão. Em seguida, iremos discorrer sobre o papel da comunicação. Iremos verificar que existem algumas questões que relacionam a comunicação e a ética. Aí iremos falar sobre um tema que é a regulação da mídia, considerações finais e alguma bibliografia que deu suporte à elaboração desta aula. Então, na comunicação, a ética pode ser vista como intromissão na conduta do profissional de comunicação. Então, esses conceitos éticos é um conjunto de valores morais de um determinado segmento social. Ele pode interferir na liberdade do profissional que quer veicular uma determinada informação. Seja uma campanha publicitária, seja uma matéria jornalística. Então, por exemplo, questões de cunho religioso, questões de cunho cultural, questões dessa natureza podem infringir, né, a liberdade do indivíduo de se expressar de uma forma autônoma, pois o modo como ele coloca essa informação pode, como é que eu poderia dizer, ferir os interesses desses grupos, né? Então as questões éticas têm essa conotação, né? Não necessariamente a ética ela pode ser salutar nesse sentido, né? Como nós vimos na aula passada sobre ética na universidade, nem sempre a ética pode conduzir a boas situações, né? Então existe um conflito entre a perspectiva individual do profissional de comunicação e a empresa na qual ele trabalha. Então, seja um profissional, um jornalista, seja um publicitário, ele tem a sua conduta, ele tem a sua perspectiva de mundo, mas ele trabalha para uma empresa. Então, ele vai fazer o que ele pensa que é certo, ou ele vai agir conforme os interesses da empresa na qual ele trabalha. Então, essa é uma questão muito complexa, né? Geralmente, nós percebemos que o interesse da empresa ele se sobrepõe ao interesse do profissional. E também temos outras esferas, o interesse público e o interesse privado. O interesse público, o interesse da coletividade, da sociedade em geral, pode haver um conflito entre o interesse das empresas. Por exemplo, o interesse público do Estado, seja ele da esfera municipal, estadual, federal, ele pode se contrapor ao interesse das empresas de comunicação ou da sociedade em geral. Então, o Estado ele pode querer veicular uma propaganda, o Estado pode querer veicular uma ideia, uma empresa privada pode querer veicular uma ideia, uma propaganda, uma cobertura jornalística que não vá ao encontro dos interesses da população. Então, existem diversos conflitos de interesse. Ademais das questões éticas, que são questões de cunho subjetivo, temos questões de cunho legal, de cunho objetivo, nas quais as empresas de comunicação e os profissionais devem seguir. Existem leis, né, sobre o que deve ser feito, né? E essas leis, em muitos casos, são bastante controversas e polêmicas, pois elas infringiriam a liberdade, né? Então, nós temos o conceito de comunicação, que é um conceito de compartilhamento de informação que pode humanizar os indivíduos,
levá-los a ter discernimento sobre as questões do mundo real, levar os indivíduos a criar uma massa crítica sobre um determinado assunto, criar uma opinião. A informação ela é fundamental no mundo moderno. E essa informação ela deve ser plural. Não podemos ter uma singularidade de fontes. Temos que ter fontes plurais, fontes que abordem as questões do mundo real sob diferentes perspectivas. A unidade não é salutar, na minha opinião. Então devemos ter várias perspectivas. Tá? A comunicação, nesse sentido, ela pode ser libertadora. Então, a importância do direito livre à informação. Então, como dizia Voltaire, um filósofo, ele dizia que eu discordo de você, mas lutarei até o fim para que você tenha a liberdade de dizer o que pensa. Então, essa é uma questão fundamental, a liberdade de dizer o que pensa, a liberdade de se veicular diferentes perspectivas e a liberdade que você tem de absorver, de captar essas informações, o direito livre de informar e de buscar essa informação. Então essa comunicação ela humaniza o indivíduo, né? Se o indivíduo ele é alheio ao que acontece à sua volta, ele se torna uma ilha, ele se torna isolado dos outros. Quando ele tem acesso à informação, o que acontece com os seus semelhantes, o que acontece na sua sociedade, ele se torna um ser humano melhor e compreende melhor o mundo à sua volta. Então a comunicação ela permite ao indivíduo criar uma nova visão. Então é muito importante que nós sempre busquemos a informação. É muito importante que nós não nos fechamos em um mundo isolado. É importante que nós busquemos informações de fontes diferentes, com perspectivas diferentes. Quem passa a vida toda no mesmo lugar é uma árvore, é um poste, é um prédio, né? Nós temos que continuamente buscar novas perspectivas e mudar, né? A evolução é esse processo de translação, de rotação, como uma espiral, né? Nós estamos sempre fazendo movimentos periódicos, nós não saímos do lugar, nós temos que sair do lugar. Então a comunicação é que nos leva a criar essa nova perspectiva e evoluir enquanto indivíduos. Busquem sempre a informação. Tá? A comunicação nos leva ao questionamento. Nós devemos sempre questionar. Se nós passarmos a nossa vida toda aceitando, nós não transformamos e nós não evoluímos. Então, contestar o status quo, se perguntar sobre o que está acontecendo, as justificativas, as finalidades, os propósitos, isso é fundamental para o amadurecimento do indivíduo e para a sua evolução enquanto pessoa, né? E a comunicação ela não deve servir à massificação e à alienação dos indivíduos. Massificação no sentido de dar uma unidade de comportamento e essa alienação que seria uma distorção, um desvio, que o indivíduo se torne alheio a si mesmo e se leve conduzido por esse comportamento coletivo, né? Então nem sempre ações de unidade, de coletivização são positivas, né? Nós temos que ter também a nossa subjetividade e a nossa subjetividade tem que ser respeitada, né? O direito de livre expressão, o direito de livre pensamento, o direito de livre manifestação política, o direito de livre manifestação religiosa, tudo isso é fundamental, né? Na minha opinião. Então, mas na prática não existe parcialidade. Então, tomemos um exemplo da imprensa brasileira, né? Temos uma parte da imprensa brasileira que tem um pensamento mais atinado com ideais, vamos colocar numa lógica bem rudimentar aqui, né? Com a lógica com a qual coadunam as empresas
principalmente empresas estrangeiras, e temos uma parte da mídia, uma mídia mais não convencional, uma mídia mais underground, digamos assim, que coaduna mais com pensamentos progressistas. Aí você vê que essas duas perspectivas da mídia, sempre quando apresentam os fatos, eles apresentam com viés, né? Então, é algo que eu acho um pouco não, acho negativo demais, né? Porque ele impregna demais os fatos com a sua perspectiva pessoal. É muito difícil você se expressar de forma plenamente isenta, é quase impossível, porque cada um de nós tem a sua estrutura cognitiva, as suas convicções, e não há como não expressar a sua opinião enquanto você fala. Mas a parcialidade, a imparcialidade ela é utópica, mas a parcialidade, se feita de forma incisiva, ela é muito nociva, pois ela dificulta a livre informação, dificulta a humanização do indivíduo, dificulta a criação de uma nova visão, não vai nos levar ao questionamento e leva à massificação e à alienação. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão da parcialidade, né? Eu vejo de ambos os lados aí da mídia uma parcialidade muito forte, né? Nós temos que nos ater aos fatos, nós temos que ter as nossas convicções, as nossas crenças, mas os fatos, nós temos que analisar os fatos, né? E não as nossas convicções. Então, naquele momento aconteceu uma determinada ação, nós temos que julgar aquela ação e ter a nossa opinião com base nos fatos, né? Então, buscar a lucidez dos fatos e tirar as nossas próprias conclusões é de suma relevância para o incremento da do nosso amadurecimento, né? Então, a comunicação e a ética. Então, nós vemos que existem interesses políticos. Existem interesses políticos, por exemplo, do governo, que quer se manter no governo, que quer passar para a informação para a população em geral que tudo está bem, por exemplo. E existem interesses políticos dos grupos que não estão no governo e que querem passar para a população a ideia de que tudo está muito mal para ocorrer uma alternância no poder. Então nós temos vários exemplos, principalmente quando se aproximam os pleitos, de você ver, parece que são dois mundos diferentes, um mundo maravilhoso e utópico, onde tudo está bem, que é o que é veiculado por quem está no poder, e outro mundo em caos, uma desordem generalizada, que é a perspectiva de quem está fora do poder e quer ascender a esse poder. Então você vê que os interesses políticos eles mascaram muito a informação. Então nós temos que tomar muito cuidado ao acessar essa informação de forma parcial e com viés. Nós temos interesses econômicos. As empresas de comunicação, elas vendem publicidade, vendem entretenimento, vendem informação em troca de remuneração, né? Remuneração por parte dos consumidores, remuneração por parte dos patrocinadores. Então, existem interesses econômicos. A propaganda, por exemplo, de cigarros, né? É um produto que traz vários malefícios à saúde, mas a propaganda de cigarro muitas vezes não vai ter em consideração essas questões e passa para o consumidor outros aspectos aí do produto, nem sempre de uma forma muito ética. O mesmo ocorre com bebidas, com alimentos, com cosméticos, com vestuário, com produtos em geral, né? Então, é muito complicado você dissociar a comunicação dos interesses econômicos vigentes, né? Então, no Brasil, as empresas de comunicação têm uma forte relação, na minha opinião, com interesses externos, algo que dificulta a democracia em nosso país, assim como a soberania nacional. Então, as empresas de comunicação, em geral, estão alinhadas, os seus pensamentos estão alinhados com interesses internacionais, o que dificulta que o nosso país seja um país soberano.
Então, essa questão é uma questão econômica, né? Não é uma questão ideológica. Aquelas empresas não acreditam em ideologia X ou Y, ou defendem ideologias X ou Y. São interesses econômicos. Nós temos a questão da diversidade cultural. As pessoas, notadamente em um país como o Brasil, de dimensões aí continentais, com a miscigenação muito grande, nós temos diversas culturas e os meios de comunicação nem sempre contemplam essa diversidade cultural com respeito, né, com parcialidade. Existem questões de cunho preconceituoso. Aqui no nosso país, por exemplo, as pessoas que residem no norte e no nordeste do Brasil, na minha opinião, às vezes tem um tratamento inadequado por meio dos meios de comunicação, seja na questão jornalística, do entretenimento ou mesmo publicitária. Isso é uma questão de cunho ético, né? É muito complicado, né? Nos meios de comunicação de massa, se busca muitas vezes não, a audiência ou a captação de novos telespectadores, consumidores, e o sensacionalismo é uma questão pertinente, distorcer essa realidade, como nós vimos que aconteciam aí com os interesses políticos. E a violência é um elemento que de aliciamento dos telespectadores. Você colocar cenas violentas em um telejornal, cenas violentas em um filme, uma novela, uma série, em horário talvez inadequado, é algo que preocupa as famílias, né? É uma questão de cunho ético, né? Os pais têm um controle remoto, os pais têm o direito de dizer o que seus filhos devem ou não assistir. É uma questão extremamente complexa, que isso aqui vai também ao encontro desse aspecto que eu vou falar a posteriori, de impacto sobre crianças e jovens. Então, o comportamento sexual também é algo que busca fazer esse sensacionalismo, questões de erotismo, questões de natureza, né, quase explícita também, e questões sobre a preferência sexual das pessoas, geram-se polêmicas. É uma questão que tem fortes questões éticas aqui. Será que um ator, uma atriz precisam passar por isso? Precisam se submeter a esse padrão? Não pode exercer o seu talento de outra forma? Então é uma questão muito complexa. Aí você vê a questão sobre impactos de crianças e jovens, sobre esses interesses políticos, esses interesses econômicos, essa diversidade, essa violência, esse comportamento sexual, propagandas de cunho abusivo. Tudo isso exerce um impacto, ao meu ver, potencialmente negativo sobre esse grupo de pessoas que muitas vezes são incapazes do ponto de vista de um discernimento mais elevado. E, por exemplo, você tem um canal para crianças de desenhos animados e as propagandas são extremamente abusivas, né? Os intervalos comerciais são propagandas de produtos de fast food, de brinquedos, de uma forma que aquilo é uma agressão a uma criança, né? Aquilo é quase um doutrinamento. E, por exemplo, em países como a França, não é permitido você ter esse tipo de intervalo comercial em programas para crianças, porque é tido como um abuso, né? Não se pode fazer isso. Já no Brasil não existe nada que limite esse tipo de ação. Então você vê que são questões, elencamos aqui 6 grupos aí de tópicos nas quais a comunicação e a ética têm uma relação aí conflituosa, digamos assim, né? Aí vem a questão da regulação da mídia, né? O que significa regular a mídia? Aí vem uma questão, dependendo da sua perspectiva ideológica, você pode, por exemplo, acreditar que a intervenção do Estado na economia e na sociedade como um todo é algo salutar. A sociedade é extremamente complexa, então é importante que haja um ator neutro, que deve atuar com equidade e justiça, que seria o Estado,
para salvaguardar os interesses de vários segmentos da população. Então, você pode acreditar na perspectiva oposta, que o Estado é um ator opressor, que ele tolhe a liberdade individual dos indivíduos, que todos que, sendo livres, têm as melhores condições de decidir o que é melhor para cada um de nós. Não precisa o Estado interferir na nossa vida, né? Então, são duas perspectivas. Então, regular a mídia seria uma intervenção do Estado para determinar práticas de veiculação dessa informação. Aí vem a questão da democratização da mídia. Em países como o Brasil, por exemplo, não existe uma democratização da mídia, as concessões são feitas a pequenos grupos, oligopólios, cartéis, famílias que estão detendo os meios de comunicação de massa há décadas, não existe uma livre concorrência, não existe uma possibilidade de inserção de outros grupos ou de outras empresas nos meios de comunicação, né? Então não se democratiza a mídia. A democratização da mídia no Brasil é feita de uma forma informal. São blogueiros, são youtubers, né, como se diz hoje em dia, que fazem de um ponto de vista amador, digamos assim, essa democratização, mas não existe. As concessões são feitas de uma forma que não permite uma democratização dessa mídia, né? Então, essa intervenção do Estado nos conteúdos, essa intervenção do Estado seria uma censura? Isso é uma questão muito polêmica. Alguns dizem que regular a mídia é uma espécie de censura e outros defendem que não. Mas é uma questão, por exemplo, vamos dizer que o fulano X é acusado por ter cometido um delito. Aí já aparece na primeira capa de todos os jornais matérias execrando aquela pessoa por ter feito um crime, vamos dizer, de pedofilia, que é algo execrável, né? Pedofilia é algo execrável, na minha opinião, né? Eu creio que é um senso comum. Aí você aparece na primeira capa dos jornais, fulano de tal, um pedófilo, ele é execrado nos telejornais, mas depois de um mês se descobre que ele não era culpado daquilo, né? Que foi outra pessoa, né? Então, assim, regular a mídia seria no sentido de estabelecer padrões de conduta, né? Então, por exemplo, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, condição pétrea do direito romano. Então, aquela pessoa só pode ser apresentada nos meios de comunicações como um pedófilo, etc., como for constatado, quando aquela pessoa for passível de um julgamento, né, isento e justo, né, e se realmente se constate, né, essa questão. Então, estabelecer condutas sobre a publicidade, a propaganda, a questão jornalística, seria uma censura, né? Então é uma questão muito polêmica. Eu, particularmente, acredito que não, né? Acredito que pode e se deve fazer isso, né? Como ocorre em outros países, países como a França, países como a Suécia, existe uma regulamentação da mídia, né? Aqui no Brasil você tem parlamentares, né, que são donos de empresa de comunicação, donos de jornais, donos de televisões. Você tem deputados, senadores, governadores, prefeitos, né? Será que os interesses particulares desses indivíduos, né, vão se sobrepor aos interesses públicos? O que ele vai veicular nos seus meios de comunicação? Será que ele não utiliza esses meios de comunicação para potencializar os seus interesses políticos, por exemplo? Então é algo assim que eu creio que é premente em um país como o Brasil a ocorrer uma regulamentação nesse sentido. Aí você pega o caso da Argentina, a lei dos medios, que foi aprovada há alguns anos, e tem um documentário muito interessante que eu postei para vocês no YouTube, que é o Jorge Quer Saber, se não me engano, em que ele mostra vários aspectos sobre o caso da Argentina, que é um caso muito importante. Então é interessante que nós conheçamos
práticas em outros países, para fazer uma espécie de benchmarking, ver o que está sendo feito e tentar adaptar para a nossa realidade, né? É uma discussão muito interessante. Então, nós vimos nessa aula a questão da liberdade individual, que a comunicação ela desempenha um papel determinante para que o indivíduo seja autônomo, seja livre, se humanize. Nós vemos que nós temos vários interesses envolvidos, interesses privados, notadamente das empresas de comunicação e dos seus patrocinadores. Nós temos os interesses políticos dos partidos, da situação, da oposição, e nesse oceano de interesses existe a população em geral, que nem sempre está ou quase nunca está no cerne dessa discussão. Então nós temos uma questão polêmica da proteção ao espectador e ao consumidor. Será que isso é necessário? Será que o Estado deve intervir nesse contexto? Quando essa intervenção vai se consubstanciar em censura, é um tema extremamente polêmico. Então, delinear quais são os limites dessa intervenção não é algo simples, né? Pessoas pensam de forma diferente, existem questões éticas e questões de cunho legal também. Então, gerenciar esses conflitos de interesse, tentar contemplar aí todas essas perspectivas é um desafio constante, né? Então, eu me baseei aqui em alguns artigos de atualidades, mas eu preferi não colocar aqui sites de notícias. Coloquei aí 3 artigos científicos que vocês podem aí baixar na internet para se aprofundar sobre essa questão. Existem também alguns livros sobre essa questão, tá certo? Então agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.